e ele falou um pouco sobre a medicina, né, que é o que ele faz, que ele é médico, e falou um pouco sobre a medicina, sobre o que a gente precisa saber, né, para escolher uma profissão, alguns aspectos que a gente precisa considerar e tudo mais, e foi bem legal. E a gente está pensando em fazer outras programações assim com outros profissionais, né? Então, pode ser advogado, engenheiro, enfim, o que vocês quiserem, acharem legal, trazer eles para falar um pouquinho sobre a profissão mesmo, como que é e tudo mais. Então, a gente queria contar com a participação de vocês, né, na sexta-feira. Eu acho que é uma coisa bem legal para vocês, principalmente os que estão nessa fase agora do ensino médio, né, de ter que escolher uma profissão, talvez isso ajude. E a gente orar por isso também, orar por essa escolha, por essa decisão aí que vocês precisam tomar, que é bem importante, né, que para Deus estar direcionando todas essas coisas. Então, a gente conta com a participação de vocês nisso. E outra coisa também, a gente tinha começado a fazer, não sei se vocês lembram, aquela reunião de oração de quarta-feira. Algumas pessoas estavam participando, tinha até bastante participação. Só que o que acontece? Normalmente, quem tá à frente das coisas da UPA sou eu, o Jonas e a Bia, né? Mas a gente também tem as outras coisas, né? Assim como vocês têm as aulas, tem as coisas de vocês, nós também temos as nossas, né? Então, às vezes fica um pouco complicado para nós. Toda quarta-feira tá dirigindo, depois toda sexta-feira, depois tem a escola dominical também. E tem os nossos outros compromissos na semana, né? Então, assim, eu queria perguntar e lançar um desafio aí para vocês. Se de repente alguém gostar, se alguém quiser, né, gostaria de ficar responsável por essa reunião de oração de quarta-feira. Não precisa necessariamente fazer a devocional toda vez, dirigir toda vez sozinho. Não quer dizer que você vai fazer sozinho as coisas. A gente vai estar ali, a gente vai dar o apoio, todo o apoio, mas precisa de alguém que, por exemplo, avise o pessoal com antecedência, abra a sala no Meet, sabe? Convide as pessoas para fazer devocional. Então, assim, eu não posso ficar fazendo devocional toda vez, mas eu posso chamar o fulano, eu posso chamar o ciclano que eu acho que gostaria e que eu sinto que é uma pessoa preparada para fazer isso. Então, a gente gostaria da participação mais ativa de vocês nesse sentido. Se vocês puderem, se vocês quiserem, é claro, né? Nos ajudando com isso, porque seria muito bom para nós, né? Seria um apoio, e também porque é uma coisa que vocês participam ativamente, né? A gente não é assim, a gente não quer que vocês ficam só recebendo tudo aquilo que a gente oferece, mas vocês fazem parte da igreja, vocês também são o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo a gente tem que trabalhar, né? Tem que estar fazendo as coisas. Então, a gente quer convidar vocês, enfim, quem quiser, quem puder, quiser falar comigo, ou com o Jonatas, ou com a Bia, eu gostaria de tentar. Se de repente você começar a tentar e falar, olha, não tá dando certo, eu não gostei, não foi do jeito que eu pensava, não tem problema, a gente faz de outro jeito, a gente muda a configuração, a gente deixa de fazer, talvez, mas eu acredito que tá sendo momentos muito legais que a gente tem na quarta-feira. Só que tá um pouco complicado pra gente, né? Só nós três ficar toda vez dirigindo isso. Então, se a gente pudesse contar com a colaboração de vocês, seria melhor. Bom, acho que de recados eram esses. E agora eu vou fazer uma oração então pra gente começar a nossa aula de hoje. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nessa manhã já falou aos nossos corações. O Senhor é misericordioso e maravilhoso para com as nossas vidas, Senhor. Pai, nós sabemos que somos pecadores e falhos. Sabemos que nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Sem Ti nós não podemos fazer nada e nós não somos nada, Pai. Então que o Senhor fale conosco nessa manhã, não porque sou eu que estou aqui, nem porque nem por nada disso, mas porque a tua palavra é verdadeira e ela é viva e eficaz. Então, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine aquilo que a gente precisa aprender e que, a partir desse ensinamento, as nossas atitudes mudem e que a gente possa obedecer e amar o Senhor cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom,
Então, hoje a gente está na lição 12, Jeremias e a Nova Aliança. É a penúltima lição da nossa revista, aquela revista Alerta Total, né, que a gente começou já nesse período de quarentena aí. A gente começou ela e terminou e ainda não acabou a quarentena, né? Mas ela já é a penúltima lição dela, né? E na semana passada, a Bia falou um pouquinho sobre a primeira lição de Jeremias e hoje a gente vai falar um pouquinho da segunda, tá? Então, vou pedir para vocês abrirem as Bíblias em Jeremias 31, na instrução básica que tá aí. A gente vai ler dos versículos 31 ao 34. Todo mundo deixou? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, três lições que a gente vai ver aqui em Jeremias, que a gente já viu quando a gente estudou também o profeta Isaías. Lá na lição 6, a gente falou um pouquinho sobre esses três aspectos e a gente vai relembrar eles hoje. Que são basicamente Jesus, que é o mediador, né? E a Bia falou um pouquinho na última aula. A última aula foi Jeremias e o Messias. E aí a gente já falou sobre Jesus, né, na última aula. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova aliança e como que essa nova aliança se deu e os aspectos que ela traz, o que ela tem de novidade e qual a diferença dessa nova aliança e da antiga aliança. E na próxima aula, que é a última aula da nossa revista, a gente vai falar um pouquinho sobre o reino. Então são esses três aspectos que a gente precisa ter bem claro na nossa mente quando a gente pensa nesse plano redentivo do Senhor, né? Que é Jesus, por meio de quem tudo isso é possível, a nova aliança que Deus faz com seu povo e o reino de Deus. Então, a gente já vem vendo, né? Vem vendo desde a primeira lição, que meio que fica um ciclo onde o povo desobedece a Deus, o povo peca, eles sofrem as consequências do pecado. E Deus levanta profetas, levanta pessoas para mostrar o pecado do povo. O povo algumas vezes se arrepende, outras não, mas eles voltam a pecar de novo. Então a gente ficava nesse ciclo aí, né, do povo que sempre desobedecia, mesmo experimentando o cuidado, o amor e a providência de Deus em vários momentos, né? Na saída do povo do Egito, não sei se vocês vão lembrar, né, dessa história, mas acredito que todo mundo lembra aí do Ministério Infantil, né, que a gente ouvia essa historinha bastante, do povo saindo do Egito e como tudo isso se deu, né, como Deus foi cuidadoso com o povo, ele tirou o povo do Egito, ele fez o povo caminhar em segurança, ele demonstrou cuidado, providência, provisão para o povo, e mesmo assim o povo continuava reclamando, continuava sempre desobedecendo, e na primeira oportunidade que eles tinham, eles se desviavam do Senhor e buscavam outros deuses. E aí, ao longo das lições, a gente viu que nós somos esse povo, né? Nós somos esse povo teimoso e que se desvia de Deus e que tá sempre batendo a cabeça na parede, né? E fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas, basicamente, essas são as três lições que Jeremias traz e
essa rebeldia do povo, ela sempre voltava, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos da nova aliança que vão mudar um pouco essa perspectiva, esse ciclo que vinha acontecendo, que vivia acontecendo. Então, onde estava o povo quando Jeremias escreve essas palavras falando sobre a nova aliança? Provavelmente, quando Jeremias escreveu sobre a aliança renovadora, os judeus estavam cativos na Babilônia. Agora eles sentiam o peso do pecado contra Deus e sua aliança. Achavam que Deus os havia abandonado. Nesse momento de angústia, Deus dá esperança ao profeta e também ao povo ao mostrar o futuro, a nova aliança. Um novo tempo em que o povo conseguiria adorar e servir a Deus de forma sincera e correta. Então, nesse tempo, né, quando Jeremias escreve sobre essa nova aliança, o povo está cativo na Babilônia. Então, eles experimentaram as consequências do pecado, né? Deus havia avisado que eles sofreriam essas consequências e nesse momento eles estão realmente sofrendo as consequências, eles estão presos na Babilônia, né? E com o coração ferido, triste, né? Por estar sofrendo ali as consequências do pecado. Mas nesse momento o profeta vem com essa esperança, a esperança da nova aliança, que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. E isso enche o coração deles e deve encher o nosso também de alegria e esperança, porque por mais que a gente seja esse povo que desagrada a Deus, que desobedece a Deus, que está sempre fazendo coisas ruins que a gente não quer fazer, mesmo assim, mesmo diante de todas essas coisas, o Senhor ainda é misericordioso, o Senhor ainda é amoroso, o Senhor ainda nos chama de volta para Ele. Então, o que tem de diferença? Será que é uma aliança nova? Porque lembra que Deus ele já tinha firmado uma aliança com o povo, né? E o que essa nova aliança tem de diferença? Essa nova aliança que vem depois do exílio, né? A gente sempre fala aqui, né, que a Bíblia toda, ela não se contradiz. Então, todas as histórias da Bíblia, elas fazem parte de um plano que é o plano original de Deus, né? Então, todas essas histórias apontam para a criação, queda, redenção, consumação. Então, essa é a história da nossa vida, né? Essa é a história da redenção de Deus, é o plano de Deus que está se cumprindo em nós, na nossa vida, e que toda a Bíblia, ela como um todo, aponta para essa história principal, né? E aí, o que muda, então, nessa aliança? Ô, gente, eu tô falando bastante, mas se vocês quiserem falar, pode me interromper, tá? Pode falar também. Vamos ler Jeremias 31, 32. Alguém pode ler? Só para não ficar falando sem parar. Jeremias 31, 31. Pra ler onde? Exatamente. Desculpa. Qual parte? Carol. Oi. Tô. Qual parte que você quer que lê mesmo? O versículo. Peraí. Isso, o 31 e 32. Do capítulo 30. Capítulo 31. Isso. Ah, tá. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Tá. Então, essa nova aliança, ela tem de diferente que ela não é mais apenas com o povo de Judá e o povo de Israel, mas ela inclui todos os gentios, ou seja, eu e você, nós somos o povo que fazemos parte dessa nova aliança que o Senhor faz com o povo. É a mesma lei, mas gravada no coração. Então, quando na primeira aliança tinha um termo que era você obedecer à lei de Deus. Então, as pessoas precisavam obedecer à lei e isso significava que elas estavam cumprindo a aliança
com o Senhor, né? Obedecendo ao Senhor. Mas o povo era incapaz de obedecer essa lei, né? O que acabava acontecendo? O povo, as pessoas, elas acabavam sendo hipócritas, porque elas achavam que elas conseguiam obedecer a lei, e elas viviam tentando obedecer essa lei simplesmente por obedecer a lei, mas o coração deles estava muito distante do Senhor. E aí que surgiu o problema, né? Que surgiram muitos, assim, que apareceram, assim, que demonstrou, né, a hipocrisia do homem, né? Porque as pessoas se achavam que por cumprirem a lei elas estavam agradando a Deus, mas Jesus vem para mostrar que na verdade o coração delas estava muito distante da verdadeira adoração e da verdadeira obediência ao Senhor. Então essa nova aliança, ela vem, ela é um pouco mais complexa, porque ela não depende mais de você obedecer uma lei. Ela depende do sacrifício de Jesus, né? Então, os nossos corações são transformados pelo Espírito Santo de Deus, e com isso, por meio de Jesus, a gente pode obedecer a lei, e não por ser uma obrigação, mas porque a gente ama essa lei, né? Porque a gente ama o Senhor, a gente ama a palavra do Senhor, e a gente quer obedecer essa lei. Então, agora, não é mais aquela coisa de rituais, né? Não são simplesmente os rituais pelos rituais, mas é o seu coração que precisa estar no Senhor e ser transformado pelo Senhor. Então, quais as novidades dessa nova aliança, né? O que a gente pode ver que tem nessa nova aliança que não tem na antiga, né? Quais as diferenças dessa nova aliança com a antiga aliança? Primeiro, né? Ela não poderá ser quebrada. Então, a antiga aliança, ela era sempre quebrada. Lembra que eu falei que tinha esse ciclo das pessoas desobedecerem e o Senhor levantar profetas para apontarem, né, os erros delas, que elas precisavam se arrepender, que elas precisavam voltar para o Senhor. E isso era sempre. Mas nessa nova aliança, não depende mais do povo obedecer os mandamentos. Então, essa aliança, ela não pode mais ser quebrada, porque não depende de nós, sabe, cumprir essa nova aliança. Conhecimento de Deus. Todos terão conhecimento de Deus, porque Ele dará um novo coração para conhecê-lo. Então, ninguém pode falar que não... Assim, aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo, aqueles que são chamados para servir ao Senhor, terão conhecimento. Então, a gente vai conseguir entender a lei, entender a Bíblia, a palavra do Senhor, por causa desse novo coração que a gente tem. Então, o Espírito Santo nos auxilia e capacita a compreender as Escrituras e viver de uma forma que agrade a Deus. Um outro aspecto da nova aliança é o perdão. Deus considerou Jesus como culpado pelo nosso pecado. Sua morte substituiu a nossa. Por isso somos perdoados e nossos pecados são esquecidos. Então agora, na nova aliança, por causa do Espírito Santo de Deus, a gente pode experimentar o arrependimento e receber o perdão do Senhor. A gente pode orar, buscar Deus e receber o perdão. Né? Então agora não depende mais de sacrifícios. Né? Antigamente as pessoas faziam sacrifícios a Deus porque o pecado merecia uma morte, mas agora, por causa da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, a gente tem acesso livremente ao Senhor, a Deus que nos concede graça e perdão. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Pode falar, porque eu tô falando muito. Não, uma coisa que eu acho bem legal, assim, é ver como essa nova aliança que a gente tem em Jesus, ela é completa, né? Igual você falou, tipo, esse fato dessa aliança não poder ser quebrada e tudo mais, ela
aponta para a perfeição mesmo que Jesus vem para trazer e para colocar. E como a gente pode entender tudo isso, né? Acho que eu até comentei em algumas aulas anteriores, nessa questão de que uma aliança é um acordo que é firmado entre duas partes, né? Ou se você, sei lá, vê nos livros de história, quando dois reinos faziam uma aliança, eles faziam um acordo com base em alguma coisa, uma troca, um combinado de que alguém ia fazer uma coisa, outra pessoa ia fazer outra coisa, e aí essas pessoas estariam, por meio dessa aliança, firmando um compromisso de cumprir a palavra deles. E no Antigo Testamento, Deus firmou uma aliança com seu povo, falando, olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, isso que eu vou colocar para vocês, eu vou estar abençoando, eu vou estar sustentando vocês onde quer que vocês estejam. E a gente sabe, né, pela história, igual a Carol falou também, que isso não aconteceu, na verdade. A gente estudou em várias lições como era constante esse ciclo de quebras e de desobediência e desrespeito a Deus e à vontade dele. E graças a Deus, né, que essa aliança ela não depende de nós, ela depende só de Deus. Essa nova aliança depende só de Deus, porque Deus conhece a gente, Ele conhece nosso coração. Ele sabe que a gente é pecador, que a gente é falho, e por conta disso Ele envia Jesus, né? E outra coisa que a Carol falou também que me chama muita atenção é essa questão do perdão e de como Deus considera Jesus como culpado pelo nosso pecado. Às vezes é até comum, eu já ouvi um estudo falando sobre isso, dizendo que, tipo, às vezes a gente fala, mas aquela cruz que Jesus morreu era para ser minha, aquela morte, aquele sofrimento que Jesus teve era para ser meu. Sendo que, na verdade, a gente não ia aguentar, certamente a gente não ia aguentar sofrer tudo que Jesus sofreu, a gente não ia aguentar ficar pendurado ali na cruz e sofrer a rejeição que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, sofreu do seu Pai. E essa é uma cena que é muito marcante, assim, muito icônica para mim. O fato de que Jesus estava pendurado ali na cruz e pelo fato de ele estar tomando todos os pecados daqueles que seriam sendo salvos sobre si, ele foi considerado o maior dos pecadores. E Deus, ele não pode conviver com o pecado. E então Jesus, ele grita lá na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, de fato, Deus vira as costas para Jesus, porque Jesus, ele era o maior pecador da história do mundo. Naquele momento, ele tomou todos os meus pecados, todos os nossos pecados, naquele momento. E quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar em duas coisas, né? A gente tem que pensar em como, de fato, a gente não seria capaz de fazer aquilo que Jesus fez. Então, isso tem que nos tornar gratos por ver que Deus já fez tudo o que era necessário por nós. E, ao mesmo tempo, isso tem que trazer confiança para a gente, né? Em saber que todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo. Isso não significa que a gente acha, já que eu estou perdoado, então eu posso pecar o quanto que eu quiser. Não. Porque um coração que verdadeiramente conhece a Deus e entende o sacrifício de Cristo não quer pecar contra Deus. Então, eu acho muito bonita essa questão da nova aliança, e como o Jeremias vai apontar para isso, né? A beleza que está nessa aliança nova, que ela é completa. Ela é geral, ela é para todos. Enquanto a antiga aliança, ela estava representada ali só para os homens, por meio da circuncisão, vamos dizer assim, né? Essa nova aliança, ela também está incluindo as mulheres. Enquanto a antiga aliança, ela estava restrita ao povo de Deus e aos poucos que se convertiam ao judaísmo e tudo mais, e seguiam os costumes, e blá, blá, blá. Hoje, essa nova aliança, ela inclui todos os povos, todas as tribos, todas as pessoas que fazem parte de alguma nação. Então, ela é uma aliança que ela é muito mais geral e ela é uma aliança que é perfeita, porque, igual a Carol falou, né, ela não pode ser quebrada. O sacrifício de Jesus já está feito, não tem nada, absolutamente nada, que vai anular a morte de Jesus. Então, a gente pode ter a plena confiança de que a gente está salvo em Jesus, de que
a gente está com a nossa salvação segura em Deus. E é nosso papel, né? Tendo posse dessa aliança, tendo conhecimento dessa aliança, e que a gente fale dela para outras pessoas também, para que aqueles que foram escolhidos por Deus possam também ser alcançados. Sim, isso é mesmo. Eu acho que é importante a gente entender, né, que nós somos esse povo que faz parte dessa nova aliança e como tudo isso já estava dentro do plano inicial de Deus, né, do propósito de Deus. Então não quer dizer assim, poxa, Deus fez uma aliança e agora ele errou, ele se equivocou e ele teve que fazer uma nova aliança. Não, na verdade já estava, essa nova aliança já estava nos planos do Senhor desde o princípio, né, desde o começo. Nós fazermos parte dessa nova aliança já estava nos planos dele, né? Então, quanto nós somos privilegiados, né? Por conhecer Cristo, por sermos alcançados pelo Espírito Santo de Deus e como a gente ter essa paz, a gente ter esse Deus em nós, né? Nos faz, nos mostra essa missão que a gente tem, né? Igual a gente estava falando, a gente tem esse compromisso, essa missão de contar para as outras pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. E não que isso seja uma obrigação ou uma coisa que eu preciso fazer, senão eu preciso fazer isso para alcançar a graça ou para alcançar alguma coisa ou para ter um favor de Deus ou para Deus olhar para mim e fazer alguma coisa por mim. Não, não é isso. Eu preciso falar isso para as pessoas porque essa paz que eu sinto no meu coração, ela também pode estar no coração daqueles que sofrem, daqueles que precisam de paz, daqueles que precisam de experimentar esse amor que a gente só encontra no Senhor. Né? Então, o povo dessa nova aliança agora é um só povo. E como isso é bonito, né? Um só povo, um só corpo, que é a igreja. Então, a gente sempre fala isso para vocês, né? Que a igreja não é um lugar, a gente vai na igreja, né? Nós somos a igreja somos cada um de nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. E quando a gente está reunido, a gente, nós somos esse povo escolhido, chamado e que faz parte dessa nova aliança, né? Porque Deus quis assim, porque Ele nos chamou, porque Ele se tornou carne, Ele se tornou homem, porque a gente não podia pagar por esse pecado tão grande, a gente, por nós mesmos, a gente não conseguiria ter esse relacionamento de novo restaurado com Deus. Por isso Ele mesmo precisa se desfazer da sua glória e vir ao mundo, né? Vir ao mundo como homem e morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ter esse relacionamento restaurado com o Senhor. E isso é muito bonito. E aí tem dois símbolos da nova aliança que também são muito bonitos, que eu particularmente gosto muito e amo, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então esses são os símbolos da nova aliança. Por que o batismo? Vamos ler esse texto de Romanos 6:4? Quem achar, pode ler, por favor. Vou ler, tá bom? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Então, o batismo, ele é uma marca externa de uma coisa que acontece dentro de nós. Né? Então, o batismo, ele marca essa passagem, né, que a gente tem do pecado, de uma vida de trevas, uma vida de pecado, para uma nova vida, a vida com Jesus. Né? Então, quando a gente conhece Jesus, quando esse amor faz sentido no nosso coração, na nossa mente, quando a gente entende isso, a gente recebe o Espírito Santo de Deus, e aí a gente tem o batismo, né? Então, o batismo, ele é essa
marca de que agora você faz parte desse povo diferente, você faz parte dessa nova aliança, sabe? Então você não é qualquer pessoa, não, você foi escolhido, você foi comprado por um preço alto. E o batismo, ele tem isso, né, de essa marca de que agora você precisa andar em novidade de vida. Então agora você não anda mais pecando, porque isso não faz mais parte, assim. Você peca, mas o pecado não é uma coisa que você quer, assim, o pecado tem que ser um acidente, sabe? Agora eu busco a santidade, eu busco andar no Senhor, eu busco obedecer ao Senhor. E se eu peco, eu me arrependo, eu recebo o perdão de Deus, sabe? Então, essas são marcas de novidade de vida, né? E, é, e a ceia do Senhor. E aí vamos ler lá Lucas 22, 19 e 20. Bia, você pode ler pra gente, por favor? Eu, né? Posso. Lucas 22. 22, 19 e 20, tá? Oi. Tudo certo aí? E tomando Tudo. um pão, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Tá aqui. Bia, desculpa, você pode ler de novo? Posso? Vou ler de novo, então. 19 a 20 aqui. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Ah, sim. Bom, então esse texto é o texto que normalmente é lido antes da ceia, né? Gente, eu vou. É porque eu tô na cozinha e aí eu tô fazendo uns barulhos aqui. Mas se eu for agora pro escritório, vai dar um trabalhão. Então eu vou ficar aqui mesmo, vai fazer uns barulhinhos. É porque eu tô no computador e no celular. Mas, enfim. Eu perdi totalmente a linha de raciocínio. Amor, é só parar de conversar. Gente, desculpa de novo. Então, como a gente ia dizendo, o batismo e a ceia do Senhor são os dois símbolos dessa nova aliança que Jesus estabelece com o seu povo. A ceia do Senhor, fazer parte da ceia, significa que a gente está fazendo parte dessa família, né? Então, juntos como família de Deus, a gente toma a ceia e relembra o sacrifício de Jesus. Então, o pão simboliza o corpo que foi dilacerado pelos nossos pecados e o vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós, pelos nossos pecados. Então, fazer parte desse momento, né, da ceia do Senhor, significa que a gente faz parte dessa família e que a gente faz parte dessa nova aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu peço super desculpa pela aula de hoje, que não foi muito boa, né? Mas eu acho que são essas as coisas principais que a gente tem que pensar nessa questão de que nós fazemos parte dessa nova aliança, de que nós somos um povo chamado para viver de acordo com a vontade de Deus, de que como um povo escolhido, como um povo chamado, a gente tem que cumprir, né, a nossa missão, que é pregar o evangelho às outras pessoas, a gente tem que viver em novidade de vida, viver no Senhor, e que esses símbolos principais da nova aliança, que são o batismo e a ceia do Senhor, são aspectos muito importantes da vida do cristão, né, da nossa vida
povo da nova aliança. E é isso, gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Jonatas, Bia? Tá super tranquilo. Deu para entender direitinho, sim, Carol. E, sei lá, talvez complementando essa questão, né, que eu até meio que comecei a comentar antes da circuncisão e tudo mais, é interessante ver essa transição, né? Porque antigamente quem era judeu devia fazer a circuncisão, os homens, né, os meninos, ao 8º dia do nascimento e tudo mais, e isso era um símbolo de que eles faziam parte do povo de Deus. E além disso, né, eles tinham uma obrigatoriedade, digamos assim, de fazer os sacrifícios, porque esses sacrifícios iam refletir, né, iam apontar para uma forma visível de que eles pudessem ter certeza do perdão do pecado deles. E interessante é ver que Jesus, né, ele vem e ele transforma tudo isso nessa nova aliança. Igual eu falei, né, o batismo, ele não vai ser uma coisa que está restrita só ao homem, mas tanto o homem quanto a mulher vão ter acesso a isso. Eles podem ser batizados. E isso é uma forma visível de que a gente está demonstrando para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente faz parte do povo de Deus. Da mesma forma também, né, a ceia, diferentemente do sacrifício que era necessário fazer sempre matar o cordeiro ou outros animais lá, por perdão dos nossos pecados, a ceia ela funciona como um memorial, né, no sentido de que a gente não precisa mais matar cordeiros ou outros animais para pedir perdão pelos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus já morreu e esse sacrifício é perfeito, ele é completo, né? Então, o que a gente faz na ceia é nos lembrar do sacrifício de Deus e também nos lembrar de que a gente precisa pedir perdão a Ele, né? De que a gente precisa nos humilhar e nos colocar em arrependimento diante dele, mas a gente não faz isso sozinhos, né? A gente faz isso com um povo, com todo mundo que está junto com a gente ali na ceia. Então, isso também aponta para a importância da gente ter outras pessoas com a gente, né? Nessa caminhada cristã, porque um corpo não é feito de uma célula só. O corpo humano ele tem várias células, várias partes. E da mesma forma, a gente não é capaz de ser igreja sozinho. A gente precisa de outras pessoas junto conosco, né, para poder compor essa igreja, esse corpo mesmo de Cristo que nós somos. E aí também uma coisa que a Carol comentou, né, que é relevante também, é dizer que batismo não é, digamos assim, a, a palavra não tá certa, mas eu vou usar. Não é um pré-requisito para salvação, tipo, no sentido de que, agora que eu fui batizado, então eu sou salvo. Não tem a ver com isso. O batismo, ele é uma forma da gente anunciar, e aí também tem a ver com a nossa fé, né? Por exemplo, os pais, quando eles batizam o filho, isso é um sinal de um compromisso que eles estão tendo diante de Deus de educar o seu filho na fé de Deus, que esse filho está compondo o povo de Deus. E aí, quando uma pessoa que se converte depois, né, e futuramente, tipo, ela não fazia parte da igreja, não foi batizada quando criança, ela se converte, ela tem um batismo também, ela está dizendo ali diante do povo que ela faz parte desse povo de Deus. E a ceia também, né, é um símbolo, um sacramento, como a gente chama, de que a gente está fazendo ali parte do povo de Deus. Então, assim, são coisas muito importantes e como a Carol falou, de fato é algo muito bonito, é algo que mexe com a gente, que toca no nosso coração, e que deve nos fazer refletir e desejar, né? E talvez desejar ainda mais agora, nesse momento em que a gente está longe um do outro, fazer a gente desejar estar perto e reunido diante de Deus novamente, né? Acho que eu até me enrolei falando aqui, mas é bonito ver como Jesus transforma a aliança, ele, ao mesmo tempo em que ele
faz tudo ser novo e não simplesmente ignora aquilo que existia e joga no lixo, sabe? Porque ele é Deus. Foi ele que criou a lei. Deus criou a lei, ele deu para o seu povo. Então, se ele deu algo pro povo de Israel ali, quando eles estavam no deserto e tudo mais, não foi à toa. Tudo aquilo tinha um propósito moral, de nos ensinar aquilo que é certo, de nos ensinar aquilo que é errado. E, enfim, todas essas coisas apontam para Cristo e apontam para nossa necessidade dele. Então, Jeremias ele faz com de uma forma muito bonita nessa representação de Jesus e mostrar como a nova aliança vai se manifestar através dele, que é o nosso mediador. Mas eu acho que é isso. Amém. É isso. Amém. Jana, você pode orar para encerrar, então? Claro, sim. Deus, muito obrigado por mais esse dia, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a gente está aqui, que a gente pode estar juntos para poder buscar aprender mais do Senhor, mais sobre quem o Senhor é, mais sobre quem nós somos. E hoje, ó Pai, que a gente pôde estudar Jeremias e a Nova Aliança, a gente te agradece também por conta de Jesus, por esse sacrifício perfeito que ele realizou, por essa nova aliança que a gente tem por meio dele. Uma aliança que se baseia no sacrifício dele e na sua morte, na sua ressurreição, na vitória sobre o pecado. Obrigado porque através da fé a gente pode entender tudo isso, crer no sacrifício de Jesus e aceitar que, que nós somos pecadores e nós dependemos do Senhor, meu Pai. Que a cada dia, assim como a gente comentou aqui, a gente busque a salvação, busque a santificação, que a gente busque ser mais parecidos com Cristo, que a gente não queira viver em pecado, mas que a gente queira buscar cada vez mais e mais aquilo que é o correto a se fazer. Que a gente valorize, ó Pai, essa nova aliança que o Senhor fez conosco, que a gente possa ser mais grato ao Senhor pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado, e que a gente possa também sentir o desejo e sentir a necessidade de anunciar essa mensagem, de anunciar esse presente que a gente recebeu. Muito obrigado por tudo, meu Pai, que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, que o Senhor nos abençoe no culto à noite também, e que em breve, se for da tua vontade, a gente possa se reunir mais uma vez como igreja, e poder estar alegres, juntos, reunidos na presença do Senhor. E essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, gente. Até mais.